Trabalhei como faxineira durante muitos anos e já passei por algumas situações estranhas, mas nenhuma me marcou tanto quanto a casa de Dona Célia. Ela era uma senhora distinta, sempre bem arrumada e educada, daquelas pessoas que falam baixo e com calma, mas que no fundo impõem respeito. Me contratou para limpar a casa 3 vezes por semana. O trabalho era simples, a casa era grande, mas bem organizada, e eu gostava de trabalhar lá. Logo no primeiro dia, ela fez um pedido específico: nunca entrar no quarto do filho. Disse isso de forma tranquila, sem parecer algo grave, e eu não vi problema. Afinal, era a casa dela, e minha obrigação era apenas limpar. Mas algo naquele quarto me incomodou desde o início. A porta estava sempre fechada e trancada. O trinco parecia antigo, enferrujado, como se ninguém usasse havia muito tempo. No começo ignorei. Foco no trabalho, sem perguntas. Mas tinha um cheiro estranho vindo de lá. Uma mistura de mofo com alguma coisa que eu não conseguia identificar. Toda vez que passava pelo corredor, sentia esse cheiro e, aos poucos, ele começou a me incomodar de verdade. Mas não era só isso. Sabe quando um lugar te dá uma sensação ruim? Como se o ambiente fosse pesado, sufocante. Era assim que eu me sentia perto daquela porta. Durante algumas semanas, tentei não pensar nisso. Mantinha minha rotina. Limpava a sala, os quartos, a cozinha e evitava aquele corredor o máximo que podia. Mas um dia, algo aconteceu. Enquanto passava pano no chão do corredor, vi um papel saindo por baixo da porta do quarto proibido. No começo, achei que era só lixo. Mas, quando peguei o papel e desdobrei, senti um frio na espinha. A mensagem era curta e escrita com letras tremidas. Por favor, me tire daqui. Naquele momento, meu coração disparou. Minhas mãos começaram a suar. Fiquei parada ali, olhando para aquelas palavras, tentando entender o que aquilo significava. Poderia ser uma brincadeira, um pedaço de papel esquecido há anos, mas a sensação ruim que eu já tinha sobre aquele quarto ficou ainda pior. Pensei em perguntar para Dona Célia, mas algo me impediu. O jeito dela, calmo demais, aquela maneira meticulosa de cuidar da casa e o fato de ninguém nunca falar sobre o tal filho. O que quer que estivesse acontecendo ali dentro, eu preferi não me envolver. Guardei o papel no bolso, terminei meu serviço e fui embora. Mas aquilo não saiu da minha cabeça. Na semana seguinte, voltei para trabalhar como de costume, mas algo estava diferente. Assim que entrei na casa, senti o cheiro mais forte do que nunca. Era como se tivesse se espalhado por todos os cômodos. Fiz o possível para ignorar e continuei minha rotina. Mas quando passei pelo corredor, algo fez meu estômago revirar. A porta do quarto estava entreaberta. Até aquele momento, ela sempre esteve trancada, imóvel, intocada. Mas agora havia um espaço pequeno entre a madeira e o batente, como se alguém tivesse saído ou tentado entrar. Meu coração acelerou. Parei na frente da porta, indecisa. A parte racional da minha mente dizia para eu virar as costas e continuar meu serviço, fingir que não vi nada. Mas a curiosidade era maior. Algo dentro de mim precisava saber o que havia ali. Empurrei a porta devagar. O cheiro veio com tudo, invadindo minhas narinas. Era um cheiro de umidade misturado com algo podre. Tapei o nariz com a mão e dei um passo para dentro. O quarto era escuro, abafado. As cortinas estavam fechadas, impedindo qualquer luz de entrar. A primeira coisa que notei foi a simplicidade do cômodo. Não havia móveis, apenas uma cama encostada na parede, coberta por lençóis sujos e embolorados. No chão, ao lado da cama, um prato com comida estragada, coberto de moscas. Senti um arrepio subir pela minha nuca. Era como se aquele quarto tivesse parado no tempo. Não havia sinal de alguém vivendo ali, mas ao mesmo tempo, tudo indicava que alguém já viveu. Foi então que senti um toque frio no meu ombro.
O choque foi instantâneo. Meu corpo travou, o ar pareceu sumir dos meus pulmões. Girei nos calcanhares num reflexo e me deparei com Dona Célia parada atrás de mim. O olhar dela não era mais o mesmo. Não era a senhora refinada e educada que eu conhecia. Seu rosto estava sombrio, severo, e havia algo nos olhos dela que fez meu estômago revirar. Ela não gritou, não me expulsou, não me bateu. Apenas disse com uma calma assustadora: eu pedi para você não entrar. Não precisei ouvir mais nada. Sem dizer uma palavra, saí do quarto às pressas. Peguei minhas coisas e fui embora. No mesmo dia, liguei para avisar que não voltaria mais. Mas a história não terminou ali. 2 semanas depois, estava em casa assistindo TV quando vi a notícia que fez meu sangue gelar. Idosa é presa por manter o próprio filho em cativeiro por mais de 30 anos. A imagem da casa apareceu na tela. A mesma casa onde trabalhei. Minha boca secou. O repórter explicava que a polícia encontrou um homem de quase 40 anos trancado naquele quarto. Magro, pálido, com olhos fundos e um olhar perdido. Ele viveu ali a vida inteira. Os vizinhos diziam que Dona Célia nunca superou a morte do marido. O medo de perder o filho fez com que ela o prendesse dentro de casa, trancado, isolado do mundo. Ela dizia para todos que ele havia se mudado para outra cidade, mas ele nunca saiu. O bilhete que encontrei, o cheiro, a comida no chão, tudo fez sentido. Passei dias pensando nisso, me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse ignorado a ordem desde o início. Mas uma coisa era certa: eu nunca mais esqueci aquela casa. E até hoje, o bilhete ainda está guardado na minha bolsa. Eu já limpei muita coisa nessa vida. Casas de luxo, escritórios abarrotados, apartamentos que pareciam nunca terem sido usados. Já entrei em lugares que me fizeram suspirar de inveja e em outros que me deram vontade de sair correndo. Mas nada, absolutamente nada, se compara àquele apartamento. Quando recebi a proposta, soube que era estranha logo de cara. O dono oferecia o dobro do pagamento normal, mas com uma condição: eu só poderia limpar quando ele não estivesse lá. Não explicou o motivo, apenas disse que era questão de privacidade. Poderia ter recusado, claro. Mas quem sou eu para negar dinheiro fácil? Então aceitei. O que poderia dar errado? O porteiro me recebeu e liberou minha entrada no apartamento. Assim que a porta se fechou atrás de mim, percebi o silêncio absoluto. Aquele era um apartamento grande, de alto padrão, e a decoração era impecável, moderna, com tudo no lugar certo. Mas algo não fazia sentido. O ar não tinha aquele cheiro característico de lugar fechado. E mesmo sendo a primeira vez que eu estava ali, sabia que ninguém podia estar morando naquele apartamento sem que eu soubesse. Tudo parecia muito usado, muito normal. Na cozinha, a pia tinha uma xícara suja. Parei por um instante. Se o apartamento estava vazio, quem a usou? Sacudi a cabeça, tentando não criar paranoias. Talvez o dono tenha passado aqui rapidamente e esquecido. Continuei a limpeza, mas uma sensação estranha me acompanhava. Conforme avançava pelos cômodos, percebia detalhes sutis. Algumas portas estavam mais entreabertas do que antes. Objetos pareciam estar em posições diferentes. Talvez eu estivesse impressionada. Quando terminei o serviço, saí o mais rápido que pude. Naquela noite, a inquietação não passou. Algo naquele apartamento estava errado. No dia seguinte, voltei decidida a fazer meu trabalho e não pensar mais nisso. Mas logo ao entrar, meu corpo congelou. O espelho do banheiro estava embaçado. Toquei a superfície, úmida. Era impossível. Ninguém morava ali. Então, como o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de sair do banho, minha mente tentou buscar explicações lógicas. Talvez tivesse sido o vapor acumulado do dia anterior. Talvez fosse algum tipo de problema estrutural. Para testar se estava enlouquecendo, fiz algo simples.
Dobrei uma toalha e a deixei sobre a cama. Depois, memorizei a posição exata de alguns objetos pelo apartamento. Se algo mudasse no dia seguinte, eu saberia. Na manhã seguinte, ao entrar no apartamento, fui direto ao banheiro. O espelho estava novamente embaçado. Meu coração acelerou. Não podia ser coincidência. Corri até o quarto e olhei para a cama. A toalha que eu havia dobrado estava no chão. Tentei controlar a respiração. Isso não era um erro da minha mente. Alguém estava aqui. O ambiente parecia diferente, como se houvesse algo no ar, uma presença que eu não podia ver. Senti o peito apertar. E então, enquanto passava pano no chão, ouvi um barulho seco vindo do corredor. Virei o rosto devagar. A porta do quarto dos fundos estava aberta. Fiquei paralisada. Eu não havia tocado naquela porta. A respiração ficou pesada, mas precisei me certificar. Com passos lentos, fui até lá e empurrei a porta. O quarto era pequeno e quase vazio. Apenas um colchão encostado na parede. Mas então senti um cheiro forte de perfume masculino. Não era um cheiro fraco, algo que tivesse sido borrifado há dias. Era fresco, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Meu estômago revirou. E foi nesse momento que meu telefone vibrou. Peguei o celular e vi o nome do proprietário na tela. Atendi, sentindo meu corpo inteiro arrepiar. Com a voz tranquila de sempre, ele apenas disse: "Lúcia, esqueci de avisar, não limpe o quarto dos fundos." Meu coração parou. Olhei novamente para dentro do quarto. O colchão, ele não estava mais tão encostado na parede quanto antes. Hesitante, dei um passo à frente. Cada parte do meu corpo dizia para eu sair dali, mas minhas mãos já estavam segurando a beirada do colchão. Então puxei. Atrás dele havia uma fresta na parede, um buraco pequeno, e dentro dele, olhos. Olhos vivos, humanos, me observando. O terror foi imediato. Um frio percorreu meu corpo inteiro, minhas pernas fraquejaram. Meu instinto gritou antes que minha mente pudesse reagir. Soltei um grito sufocado e saí correndo. Atravessei o apartamento e disparei pelas escadas de emergência sem olhar para trás. Me escondi em um café próximo e tentei controlar o tremor das minhas mãos. O que eu tinha visto? Era real? Alguém estava vivendo ali? Respirei fundo e disquei para a polícia. No começo, não acreditaram muito. Talvez eu tivesse visto errado. Mas ainda assim, mandaram uma equipe para verificar. Quando os policiais entraram no apartamento, encontraram um homem escondido atrás da parede. Ele morava lá há semanas. Mas o pior veio depois. Quando verificaram a identidade dele, descobriram que ele não era um invasor qualquer. Ele estava na folha de pagamento do dono do apartamento. O proprietário sabia que ele estava lá o tempo todo. O que me assusta não é saber que alguém pode estar se escondendo ao seu lado sem você perceber. O que me assusta é que, às vezes, as pessoas que parecem normais são as mais perigosas. Meu nome é Diana. Eu trabalho há anos como faxineira em um prédio comercial. Meu turno começa à meia-noite e termina ao amanhecer. Sempre gostei do sossego da madrugada, de caminhar pelos corredores vazios, de ver a cidade dormindo através das grandes janelas envidraçadas. Mas nos últimos meses, algo me incomodava: o elevador. Toda noite, por volta das 3 da manhã, ele parava sozinho no último andar. O painel iluminava o número do 15º andar e as portas se abriam como se alguém tivesse apertado o botão lá de cima. Eu nunca prestei muita atenção. Às vezes, os elevadores simplesmente têm falhas, certo? Só que isso acontecia sempre. Sempre no mesmo horário. Sempre no último andar. Comecei a reparar melhor. Quando o elevador chegava lá em cima, ficava parado por alguns segundos. Depois descia de novo. Uma noite, olhei para o monitor das câmeras de segurança e vi algo estranho. O painel indicava que o botão do 15º andar tinha sido pressionado de dentro de uma das salas. Mas aquela sala
Aquela sala estava trancada havia anos. Naquela noite, decidi que não podia mais ignorar. Respirei fundo, apertei o botão do elevador e esperei. O som das portas se abrindo ressoou pelo andar térreo. Entrei e encarei o painel de botões. Minha mão hesitou antes de tocar o número 15. As portas se fecharam. O elevador subiu. Contei mentalmente os andares. 1, 2, 3, 8, 12. Meu coração batia forte quando o elevador finalmente parou. O número 15 brilhou no painel e as portas se abriram com um som seco. O andar estava escuro. Só a luz de emergência no corredor lançava uma claridade pálida e fraca. Um cheiro de poeira e mofo preencheu meu nariz. Saí do elevador. O painel da parede ainda mostrava que o chamado tinha vindo de dentro da sala 1507. Eu conhecia aquele andar. Sabia que ninguém trabalhava ali há muito tempo. As salas estavam vazias, desativadas, algumas ainda com móveis cobertos por lonas brancas. Olhei para a sala 1507. A porta estava fechada. Me aproximei devagar, sentindo o frio percorrer minha espinha. O elevador ainda estava parado atrás de mim, as portas abertas, como se me desse uma opção de voltar. Mas minha curiosidade era maior. Encostei a mão na maçaneta. Estava gelada. Fechei os olhos por um segundo, tentando me convencer de que tudo isso era uma besteira, só um problema técnico, um defeito no sistema. Mas quando abri os olhos e olhei para o pequeno visor de vidro na porta, meu sangue gelou. Lá dentro, no escuro, havia uma sombra. Alguém. Dei um passo para trás, o coração disparado. A sombra não se mexeu. Ela simplesmente estava lá. O elevador fez um som de aviso atrás de mim. As portas estavam prestes a se fechar. Sem pensar, corri de volta e entrei no elevador. Apertei o botão do térreo repetidas vezes, a respiração curta e rápida. As portas se fecharam. O elevador começou a descer. Olhei para o painel interno. O número 15 ainda brilhava, mas algo estava errado. O indicador de peso, ele mostrava que havia 2 pessoas dentro do elevador. Eu estava sozinha. Minhas mãos começaram a suar. Me virei lentamente, olhando para os cantos do elevador. Não havia ninguém, mas eu sentia uma presença. O elevador desceu devagar, andar por andar. Quando chegou ao terceiro, senti um impulso de sair correndo, mas minhas pernas pareciam presas. A porta finalmente se abriu no térreo e eu saí rápido, quase tropeçando. Respirei fundo, minhas mãos tremiam. Olhei ao redor, tentando me convencer de que tudo tinha sido um erro, um mal-entendido. Foi quando me lembrei das câmeras de segurança. Se alguém realmente estivesse lá, a câmera teria registrado. Caminhei até a sala onde ficava o monitoramento do prédio. Peguei meu crachá e destravei a porta. A tela principal mostrava as imagens das câmeras espalhadas pelo prédio. Apertei o botão para revisar a gravação do elevador. Olhei fixamente para a tela. O elevador nunca tinha subido. Meu estômago afundou, mas eu estava ali. Eu me vi nas imagens. Eu entrei no elevador, apertei o botão. Mas no vídeo, as portas nunca se fecharam. O elevador nunca saiu do térreo. E no canto da tela, bem ao lado de onde eu estava, um vulto escuro me observava. Você já viveu algo estranho como Diana? Conte nos comentários se já passou por uma experiência inexplicável. Trabalhar como faxineira nunca foi um problema para mim. Sempre gostei da rotina, do cheiro de casa limpa e do silêncio das manhãs, quando ainda não há barulho de televisão ou passos apressados. Desde que comecei a trabalhar na casa da Dona Laura, minha rotina era sempre a mesma. Chegava cedo, colocava meu avental e começava pelos quartos. Depois, seguia para a cozinha e terminava na sala. Era uma casa grande, bem cuidada, e a patroa não era de muitas palavras, mas sempre me tratava com respeito. Havia algo naquela casa, porém, que sempre me intrigou.
Um detalhe pequeno, mas que com o tempo foi crescendo dentro de mim. Um armário escuro, robusto, de madeira maciça, que ficava no canto da sala. Desde o primeiro dia, fui avisada. Aquele armário eu não deveria tocar. Não precisava limpar por dentro, não precisava nem mesmo passar um pano na fechadura. Ele simplesmente não existia para mim. No início, aceitei isso sem questionar. Era comum algumas patroas terem segredos ou objetos valiosos que preferiam que ninguém mexesse. Mas, com o passar dos meses, a proibição começou a me incomodar. O armário estava sempre ali, parado, como uma presença silenciosa que parecia me observar enquanto eu passava o espanador pelos móveis. Dona Laura nunca explicava por quê. Só pedia, sempre com a mesma calma e firmeza, que eu o ignorasse. Eu obedecia, claro, mas a curiosidade começou a crescer. E quanto mais tempo passava, mais aquele armário parecia chamar por mim. Naquele dia específico, cheguei um pouco mais cedo do que de costume. A casa estava silenciosa, como sempre. Peguei meus produtos de limpeza e comecei a rotina de forma automática. Quartos, banheiros, cozinha, tudo como sempre. Quando cheguei à sala, algo me chamou a atenção imediatamente. O armário. Mas havia algo diferente nele. A porta, que sempre estivera perfeitamente fechada, agora estava entreaberta. Na hora, meu coração acelerou. Fiquei ali, imóvel por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. Talvez a patroa tivesse se esquecido de trancar, talvez alguém tivesse mexido. O que quer que fosse, aquilo me deixou inquieta. Nunca vi Dona Laura abrindo aquele armário, nunca vi ninguém se aproximar dele, mas agora, ali, diante de mim, a porta estava ligeiramente aberta, como se me convidasse a olhar. Respirei fundo, olhei ao redor para garantir que estava sozinha e dei um passo à frente. Aproximei-me com cuidado e, sem pensar muito, puxei a porta devagar. Assim que a porta se abriu completamente, um cheiro de madeira envelhecida e poeira tomou o ar. Mas havia algo mais. Um cheiro leve de tecido guardado por muito tempo, algo que lembrava lembranças esquecidas. Meus olhos demoraram alguns instantes para se acostumarem à pouca luz dentro do armário. Então, vi. Havia um vestido antigo, delicado, mas visivelmente sujo e marcado pelo tempo. Parecia ter sido branco um dia, mas agora estava manchado, amarelado, como se tivesse sido esquecido por anos. Ao lado dele, empilhadas sem muita organização, havia algumas fotografias. Peguei uma delas com cuidado e observei de perto. Era uma foto de família. Um casal sorria para a câmera, abraçando uma menina que parecia ter cerca de 8 anos. O rosto dela era doce, os olhos vivos, o sorriso aberto. Segurei a foto por um tempo, sentindo um aperto estranho no peito. Algo naquela imagem parecia carregar uma história que eu não conhecia, mas que de alguma forma me fazia sentir que eu não deveria estar ali. Então, antes que eu pudesse processar tudo, ouvi os passos. Alguém estava atrás de mim. Virei-me devagar e no instante em que vi o rosto de Dona Laura, entendi que havia cometido um erro. Ela estava parada na entrada da sala, completamente imóvel. O rosto pálido, a respiração suspensa, os olhos arregalados, mirando diretamente o armário aberto. Por um momento, pensei que ela fosse gritar, que fosse me expulsar dali. Mas nada disso aconteceu. Em vez disso, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Foi um choro silencioso, profundo. Ela não dizia nada, apenas olhava para o vestido, para as fotos, como se estivesse revivendo um momento que passou anos tentando esquecer. Fiquei ali sem saber o que fazer, sem saber se deveria me desculpar ou simplesmente sair. Mas então, com um suspiro trêmulo, ela deu um passo à frente. Devagar, ela caminhou até o armário e passou os dedos pelo vestido. Ela não olhou para mim. Não precisava. Seus olhos estavam presos no passado.
Depois de alguns minutos em silêncio, ela finalmente quebrou a barreira invisível entre nós. Com a voz embargada, disse que aquele vestido pertencia à sua filha, uma menina que desapareceu há 10 anos. A revelação caiu sobre mim como um peso esmagador. Ela continuou falando com um tom quase distante, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Sua filha saiu para brincar, como fazia todos os dias, e nunca mais voltou para casa. Os anos passaram, as buscas foram se tornando mais escassas, a esperança foi se desgastando. E no fim, tudo o que restou foi aquele vestido e esse armário. Ela nunca conseguiu se desfazer das coisas da filha, mas também nunca teve coragem de mexer nelas. Por isso, trancou tudo ali dentro e decidiu que nunca mais abriria. Até hoje. Dona Laura se sentou no sofá, ainda segurando uma das fotos. O rosto dela estava devastado. Não era apenas tristeza. Era um tipo de vazio que não se conserta. Um buraco que o tempo não preenche. Eu quis dizer algo, quis me desculpar, mas percebi que, naquele momento, palavras não importavam. Tudo o que fiz foi me sentar ao lado dela, sem dizer nada. E então, sem que eu percebesse, comecei a chorar também. Não conhecia aquela menina, não conhecia sua história, mas naquele instante senti a dor de Dona Laura como se fosse minha. E por um tempo ficamos ali, duas mulheres sentadas em silêncio, presas a uma memória que não era minha, mas que agora também me pertencia. Nos dias seguintes, a casa parecia diferente. Dona Laura não mencionou nada sobre o que aconteceu, e eu também não. Mas uma coisa eu notei. Ela nunca mais trancou aquele armário. Ele permaneceu fechado, mas não mais com a barreira invisível que existia antes. Não sei dizer o que mudou dentro dela. Talvez, de alguma forma, reviver aquilo tenha sido necessário. Mas o que eu sabia era que naquele dia, algo dentro dela também se abriu. Com o tempo, percebi que a presença daquele armário na casa não era mais a mesma. Dona Laura passou a olhar para ele de vez em quando. Antes ela evitava. Agora, não. Ela nunca mais mexeu no vestido, nunca mais pegou as fotos, mas também nunca mais desviou o olhar. E para mim, isso significava que depois de tantos anos, talvez ela estivesse finalmente pronta para lembrar. E talvez, depois de tanto tempo, aquele armário já não fosse mais um túmulo, mas um lugar de memória. E se você quer mais histórias como essa, comenta "Quero mais" aqui embaixo. Assim eu sei que vocês estão curtindo. Talvez meu relato não seja um daqueles que fazem qualquer um perder o sono, mas para mim foi uma experiência que nunca consegui esquecer. Mesmo depois de tanto tempo, cada detalhe ainda está vívido na minha memória. Quando conto essa história, muitas pessoas acham que é exagero, que minha mente pode ter pregado uma peça ou que eu apenas interpretei os fatos da pior maneira possível. Mas eu sei o que vivi. Trabalhei por anos como diarista, já limpei muitos tipos de casas e conheci gente de todo tipo. Algumas eram sujas, outras eram organizadas, algumas eram cheias de vida, outras pareciam vazias e sem alma. Mas essa casa me fez sentir algo que nunca tinha sentido antes. Um tipo de inquietação que começou pequena, como uma coceira no fundo da minha mente, e foi crescendo até se tornar um nó no estômago. O trabalho parecia simples, manter uma casa limpa enquanto os donos estavam fora. Um casal bem de vida que vivia viajando a trabalho. Eles passavam semanas, às vezes meses, longe dali e me contratavam para garantir que, quando voltassem, encontrassem tudo impecável. Parecia fácil. Afinal, se a casa ficava vazia, não havia bagunça, certo? Errado. Desde as primeiras semanas, algo me incomodava. Toda vez que eu voltava, encontrava pegadas de lama no chão da sala.
Primeiro pensei que fosse coisa minha. Talvez estivesse trazendo sujeira sem perceber. Passei a prestar mais atenção, a limpar melhor os sapatos antes de entrar. Mas mesmo assim, as marcas continuavam aparecendo. Então comecei a notar outras coisas. A cama estava sempre revirada, os lençóis amassados, como se alguém tivesse dormido ali. No banheiro, toalhas úmidas penduradas, a pia com marcas de água. A cozinha, que eu deixava brilhando, amanhecia com pratos sujos na pia. E uma vez encontrei até um copo com resquícios de café em cima da mesa. Poderia ser algum problema de memória? Eu estaria esquecendo de limpar certas partes? Não, eu sabia que não. Comecei a criar teorias para justificar o que via. Talvez os donos voltassem sem avisar, mas isso não fazia sentido, porque sempre que perguntava a eles, me garantiam que estavam fora do país. E se fosse o zelador do prédio? Alguém usando a casa escondido? O problema é que todas as portas e janelas estavam sempre trancadas quando eu chegava. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma chave reserva. Apenas a casa, supostamente vazia, mas sempre com sinais de uso. A inquietação foi crescendo, até o dia em que decidi tomar uma atitude. Resolvi instalar uma câmera escondida. Não contei para ninguém, apenas levei um pequeno dispositivo e o coloquei num ponto estratégico no corredor, perto da porta do porão. Nunca tinha entrado no porão. Era um daqueles lugares escuros e empoeirados que ninguém queria limpar, e os patrões nunca pediram que eu mexesse ali. Mas de alguma forma, sempre tive uma sensação ruim em relação àquela porta. No dia seguinte, fui trabalhar normalmente. Fiz minha limpeza, organizei tudo como sempre, e antes de ir embora, peguei a câmera e fui revisar as imagens. E foi aí que eu vi. Por volta das 3 da manhã, a porta do porão se abriu sozinha. Uma sombra se moveu na escuridão. Um homem saiu dali, com passos lentos, como se aquela fosse a casa dele. Eu congelei na hora. Ele não estava perdido, não parecia assustado, não agia como um invasor. Caminhou calmamente até a cozinha, abriu a geladeira e pegou algo para beber. Depois, serviu-se de um prato de comida que eu mesma tinha deixado ali no dia anterior. Sentou-se à mesa, comeu com tranquilidade, limpou a boca com um guardanapo e voltou para o porão, fechando a porta atrás de si. Como se fosse um morador daquela casa, como se eu não existisse. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o som no silêncio da sala. Revi a gravação várias vezes, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas não havia. Alguém estava vivendo naquela casa, escondido, bem debaixo do meu nariz. Tentei manter a calma e avisei os donos imediatamente. No começo, não acreditaram. Mas quando mostrei o vídeo, eles chamaram a polícia na mesma hora. Os policiais chegaram e foram direto ao porão. Eu não quis descer, fiquei na sala ouvindo os barulhos das botas batendo no chão, as lanternas iluminando o espaço escuro. O cheiro de mofo e sujeira subia pelas escadas. Então, encontraram. O homem estava lá, encolhido atrás de uma estante de madeira, como um animal acuado. Era magro, os cabelos desgrenhados, as roupas imundas. Não parecia agressivo, mas também não demonstrava medo. Apenas ficou parado, olhando para todos com uma expressão vazia, como se estivesse cansado, como se já soubesse que aquele dia chegaria. Os policiais o retiraram dali, algemado. Mais tarde, descobriram que ele estava morando no porão há meses, sem que ninguém percebesse. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma entrada forçada. Como ele entrou? Como conseguiu viver ali sem ser notado? Ninguém soube responder. Depois daquele dia, nunca mais fui a mesma. Eu sempre gostei do meu trabalho, mas aquilo me deixou paranoica. Casas vazias, que antes eram apenas um lugar de trabalho, agora me davam arrepios. Nunca aceitei limpar outra residência onde os donos não estivessem presentes. A cada porta trancada, a cada janela fechada, eu me perguntava se realmente estava sozinha.
Porque o pior de tudo não era saber que um estranho morou naquela casa. O pior era saber que ele esteve ali o tempo todo, me ouvindo, me observando, me esperando ir embora para continuar sua vida secreta no escuro. Nunca fui de acreditar em coisas estranhas. Sempre me considerei uma pessoa pé no chão, prática. Meu trabalho como empregada doméstica me levou a muitas casas diferentes, cada uma com sua dinâmica, seus problemas, seus pequenos segredos. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi naquela casa. O casal parecia gente boa, o tipo de patrão que trata a funcionária com respeito, sem arrogância, sem aqueles olhares que fazem a gente se sentir invisível. Eles tinham uma filha, Ana Clara, de 5 anos. Uma menininha cheia de vida, falante, daquelas que adoram mostrar os brinquedos novos e perguntar de tudo. Já no primeiro dia, enquanto eu limpava o corredor, ela surgiu segurando uma boneca de porcelana. Era uma daquelas antigas, de coleção, os cabelos dourados em cachos perfeitos, os olhos azuis fixos e vazios e um vestido azul impecável. Ana Clara segurava a boneca com carinho, mas com uma firmeza estranha, como se tivesse medo de soltá-la. Observei a cena com um certo desconforto, mas segui varrendo o chão, fingindo que não reparei. Crianças são assim, apegadas aos brinquedos, criando histórias. O tempo passou e comecei a perceber que Ana Clara não apenas brincava com a boneca, ela conversava com ela. E não do jeito que crianças normalmente fazem, inventando falas ou dando vozes engraçadas aos brinquedos. Não. Ana Clara falava como quem escutava uma resposta. No início, tentei ignorar. Mas havia momentos em que, passando pelo corredor, eu a via sentada no tapete, murmurando palavras baixinho, rindo de um jeito quase conspiratório. Quando ela me via, ficava em silêncio, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. E foi aí que comecei a me sentir incomodada de verdade. Certa manhã, enquanto limpava o quarto de Ana Clara, um som baixinho chamou minha atenção. Era um sussurro. Na hora, senti um arrepio na espinha. Fiquei parada com o pano de poeira na mão, tentando identificar de onde vinha aquele som. Ele parecia abafado, como se estivesse vindo de dentro do armário. Minha respiração ficou presa na garganta. Por um momento, cogitei sair dali e fingir que não tinha ouvido nada. Mas minha curiosidade falou mais alto. Com a ponta dos dedos, abri a porta devagar. O armário estava do jeito que eu sempre o encontrava. Roupas dobradas, vestidos pendurados, uma caixa de brinquedos no canto. Mas o ar ali dentro parecia mais frio. Fechei rapidamente a porta e tentei afastar aquela sensação. Devia ter sido coisa da minha cabeça, um barulho vindo da casa ao lado, do vento, de qualquer coisa que não fosse o que minha mente começava a insinuar. A partir daquele dia, no entanto, comecei a evitar aquele quarto sempre que podia. Na semana seguinte, enquanto organizava a sala, a mãe de Ana Clara me chamou. Ela parecia cansada, como se não tivesse dormido bem. Disse que Ana Clara estava ficando obcecada com a boneca e pediu que eu a guardasse no armário. Queria ver se, ficando longe dela, a menina começaria a se desapegar. Não questionei. Apenas fui até o quarto, peguei a boneca e a coloquei no fundo do armário. Certifiquei-me de fechar a porta com cuidado e saí sem olhar para trás. Mais tarde, quando fui embora, ainda me sentia inquieta. Havia algo estranho naquela boneca, naquela casa, naquela menina. Mas tentei me convencer de que era besteira. Foi então que naquela mesma noite o telefone tocou. Era a mãe de Ana Clara. Sua voz tremia do outro lado da linha. Ela me perguntou quase em um sussurro se eu havia pegado a boneca. Meu estômago revirou na hora. Respondi que não, que tinha deixado no armário como ela havia pedido. Silêncio.
Um silêncio pesado, desconfortável, como se ela tivesse medo de dizer a próxima frase. Finalmente, ela disse que o armário estava aberto e a boneca sumira. Meu coração disparou. Tentei buscar uma explicação racional. Talvez Ana Clara tivesse acordado no meio da noite e pegado a boneca de volta. Talvez alguém tivesse mexido no armário sem perceber. Mas alguma coisa dentro de mim sabia que não era tão simples assim. Depois que desliguei, deitei na cama e tentei dormir. Mas não consegui. Passei a noite toda revirando na cama, pensando no que aquilo significava. No dia seguinte voltei ao trabalho como de costume. Assim que entrei na casa, vi Ana Clara sentada no tapete, segurando a boneca no colo. Ela passava os dedos pelos cachinhos dourados, alisando o vestido azul, com um sorriso tranquilo nos lábios. A mãe dela passou por mim, sem dizer nada. Seu olhar estava fundo, marcado pelo cansaço. Não perguntei nada, não fiz nenhum comentário. Apenas continuei meu trabalho. Mas a partir daquele dia, nunca mais olhei para aquela boneca do mesmo jeito. A casa parecia mais silenciosa. Ana Clara ainda brincava com a boneca, ainda cochichava com ela. Mas agora eu percebia que até os pais evitavam falar sobre o assunto. Como se algo tivesse mudado. Como se todos soubessem, mas preferissem fingir que nada estava acontecendo. Não demorou muito para que eu pedisse demissão. Não dei nenhuma explicação. Apenas disse que havia encontrado outro trabalho. Eles não insistiram para que eu ficasse. E foi assim que saí daquela casa e segui minha vida. Mas às vezes, ainda me lembro daquela noite. Ainda me pego pensando na voz trêmula da mãe de Ana Clara ao telefone. Ainda sinto aquele arrepio quando lembro que aquela boneca deveria estar no armário. E sempre que essa lembrança volta, eu me pergunto: será que Alice algum dia ficou realmente guardada? Nunca tive frescura com serviço pesado, e muito menos com horários. O turno da noite não era exatamente o sonho de ninguém, mas eu me acostumei rápido. O prédio comercial onde trabalhava tinha 10 andares, e minha rotina era sempre a mesma. Começava do topo e ia descendo até chegar no térreo, nada demais. Só que havia um detalhe estranho. O 5º andar tinha uma regra específica. Eu só podia limpá-lo no final do turno, e enquanto estivesse lá, as portas deviam permanecer fechadas. Nunca entendi o motivo, mas também nunca perguntei. Quem sou eu para questionar as regras? Eu só queria meu pagamento no fim do mês. No começo, tudo parecia normal, mas sempre que eu chegava naquele andar, sentia um peso estranho no ambiente. Como se o ar ficasse mais denso. Não era nada concreto, nada que eu pudesse apontar e dizer: olha, isso aqui está errado. Mas estava. Era um incômodo sutil, aquele tipo de sensação que a gente tenta ignorar. Talvez fosse o silêncio absoluto do andar vazio ou a iluminação um pouco mais fraca. Mas toda noite, ao abrir a porta e pisar no corredor do 5º andar, sentia um frio na barriga. Eu tentava me distrair, concentrar no trabalho. Pegava a vassoura, esfregava o chão, limpava as janelas, mas sempre tinha aquela sensação de que não estava sozinha. Como se alguém estivesse parado atrás de mim, me observando. Claro, eu nunca olhava. Acontece que a gente aprende a ignorar certas coisas. O cérebro arruma justificativas para tudo. Deve ser paranoia, cansaço, coisa da minha cabeça. O problema é que naquela noite não era. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Eu já tinha passado pelos outros andares sem problema, fazendo meu trabalho no automático, mas assim que pisei no 5º andar, um arrepio subiu pela minha espinha. O cheiro do ambiente parecia diferente, como se estivesse mais úmido. O ar, pesado como sempre, parecia ainda mais denso. Tentei ignorar e comecei a varrer o chão, como fazia todas as noites. Mas foi então que notei algo estranho. O piso refletia a luz de um jeito diferente, como se estivesse molhado. Meu primeiro pensamento foi que alguém havia derramado água,
Talvez um vazamento do ar-condicionado, mas conforme fui me aproximando, percebi que aquilo não era uma simples mancha de umidade. Eram pegadas. Pegadas de sapatos molhados, indo em direção a uma das salas. Meu coração disparou. Me agachei um pouco para olhar melhor e toquei a água com a ponta dos dedos. Ainda estava fresca, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Mas quem? O prédio já estava fechado. Eu era a única funcionária naquele horário, tirando o segurança lá embaixo. E mesmo que alguém tivesse subido sem eu perceber, como teria feito isso sem deixar um rastro vindo do elevador ou da escada? As pegadas começavam do nada e iam em direção àquela porta. Me obriguei a respirar fundo e pensar racionalmente. Talvez um encanamento tivesse estourado ali dentro e a água tivesse escorrido para fora. Sim, só podia ser isso. Eu só precisava dar uma olhada e confirmar. Caminhei devagar até a sala e coloquei a mão na maçaneta. Fria, travei. Algo dentro de mim gritava para eu não abrir. Uma sensação estranha, desconfortável, como se estivesse prestes a ver algo que não devia. Engoli em seco e recuei. Dessa vez, não consegui continuar. Peguei minhas coisas e desci até a recepção. Meu coração ainda estava acelerado quando cheguei ao balcão. Eu nunca havia falado muito com o segurança, mas precisava perguntar. Alguém esteve no 5º andar antes de mim? Ele franziu a testa. Ficou em silêncio por um momento, como se tentasse entender minha pergunta. Então, com um olhar confuso, respondeu algo que fez meu estômago afundar. O 5º andar estava desativado há meses. Ele disse que foi esvaziado completamente, sem móveis, sem eletricidade. Nenhuma sala tinha uso, ninguém subia lá. Eu não soube o que responder. Saí de lá atordoada, sentindo o chão sumir sob meus pés. Se ninguém usava aquele andar há meses, então de quem eram aquelas pegadas? E por que a água ainda estava fresca? Depois daquilo, a única coisa que queria era terminar meu turno e ir embora. Mas algo dentro de mim já sabia que não voltaria no dia seguinte. O que aconteceu naquela noite foi o suficiente para me fazer desistir daquele emprego. Quando subi novamente para pegar minhas coisas, algo parecia diferente. O silêncio do 5º andar não era mais um silêncio qualquer. Era um silêncio pesado, quase sufocante. A sensação de estar sendo observada, que antes era sutil, agora era impossível de ignorar. Tentei não olhar para os lados. Só queria sair dali o mais rápido possível. Me forcei a não correr, a não demonstrar medo. Mas minha respiração estava irregular e meu coração martelava no peito como se quisesse me avisar que algo estava errado. A cada passo que dava em direção ao elevador, sentia como se algo estivesse se aproximando de mim. Como se houvesse alguém parado logo atrás, seguindo meus movimentos. Mas eu me recusava a olhar. O elevador parecia longe demais. O corredor parecia mais longo do que o normal. Quando finalmente apertei o botão e esperei as portas se abrirem, senti um frio subir pela nuca. Minha mente tentava racionalizar. Talvez o prédio estivesse rangendo por conta da estrutura. Talvez minha própria paranoia estivesse me fazendo ouvir coisas. Mas não era só isso. Por um segundo, tive a certeza de que havia algo atrás de mim. A porta do elevador se abriu. Entrei sem pensar 2 vezes e apertei o botão para descer. Meu reflexo apareceu no espelho interno e por um instante tive medo de olhar. Mas precisava saber. Não havia ninguém ali. Ainda assim, a sensação continuava. Algo dentro de mim gritava que, se eu tivesse ficado ali por mais um segundo, talvez nunca mais tivesse saído. Naquela noite, tomei a decisão mais fácil da minha vida. Eu não voltaria para aquele prédio. Pedi demissão por mensagem no dia seguinte. Não expliquei o motivo real, só disse que havia encontrado outra oportunidade. Meu chefe nem questionou. Passei os dias seguintes tentando esquecer o que aconteceu. Talvez tenha sido um surto, talvez eu estivesse cansada, mas lá no fundo sabia que não era nada disso.
Então, algumas noites depois, vi a notícia no jornal. Faxineira encontrada morta no 5º andar de um edifício comercial. Sozinha. A polícia investiga. Meu sangue gelou. O prédio era o mesmo onde eu trabalhava. Fechei o jornal e fiquei ali, parada, sentindo o estômago revirar. Se eu não tivesse pedido demissão naquela noite, poderia ter sido eu. Ou pior, talvez ainda seja, para alguém. Meu nome é Vincent e hoje eu vou contar para vocês uma história que ficou na minha cabeça por muito tempo. Uma história real? Talvez uma lenda? Quem sabe? Mas o que aconteceu com Neide foi aterrorizante. E eu garanto que você vai querer escutar até o fim. Neide foi encontrada morta. Assim, do nada. Deitada na própria cama, olhos arregalados, expressão congelada num grito silencioso de puro pavor. A polícia não sabia o que fazer. Nenhum sinal de violência, nada que indicasse um ataque. Apenas uma boneca. Sim, uma boneca. Pequena, antiga, com um vestidinho azul desbotado e um sorriso costurado na face de porcelana. A boneca estava ali, nas mãos de Neide, abraçada ao peito como se fosse um ursinho de pelúcia. Ninguém entendeu nada. Os policiais trocaram olhares nervosos. Um deles até tocou na boneca, mas a largou no mesmo instante, como se tivesse levado um choque. E então, silêncio. Um silêncio tão pesado que dava para ouvir o próprio coração batendo. A tela da realidade escurece. E voltamos no tempo, antes de tudo isso acontecer. Neide nunca gostou de bonecas. Na verdade, ela as odiava. Mas ninguém sabia o motivo. Desde criança, evitava brinquedos que tinham olhos de vidro, que pareciam seguir seus movimentos. Talvez tenha sido por isso que o emprego na casa da senhora Helena fosse um desafio para ela. A mansão era imensa, com corredores longos e móveis de madeira antiga que rangiam a cada passo. E Helena, bem, a dona da casa tinha um amor obsessivo por sua coleção de bonecas. Eram dezenas delas espalhadas pela casa, em prateleiras, cadeiras e, o pior, havia um quarto inteiro só para elas. Um espaço onde bonecas de todos os tipos e tamanhos ficavam sentadas, arrumadas como se fossem crianças numa sala de aula, observando, sempre observando. Neide sentia um arrepio toda vez que passava por aquela porta, mas nunca comentava nada. Afinal, precisava do emprego. Dona Helena era estranha. Tratava as bonecas como se fossem filhas de verdade. Conversava com elas, arrumava seus vestidos, penteava seus cabelos. Seu marido, Ernesto, apenas balançava a cabeça e fingia não notar. Neide suportava tudo aquilo com um nó na garganta. Mas um dia, enquanto fazia a limpeza do quarto das bonecas, encontrou algo diferente. Entre as dezenas de rostos de porcelana, uma boneca se destacava. Era mais velha que as outras, coberta por uma camada fina de poeira. Seus olhos pareciam menos brilhantes, como se tivessem visto coisas demais ao longo dos anos. Por impulso, Neide puxou a cordinha nas costas da boneca. "Olá, eu amo minha mamãe." A voz infantil saiu num tom mecânico, mas havia algo estranho nela. Algo que fez os pelos da nuca de Neide se arrepiarem. A voz parecia real. Ela largou a boneca no mesmo instante. Saiu do quarto o mais rápido que pôde, mas a sensação não a abandonou. Naquela noite, enquanto tentava dormir, teve a impressão de ouvir um sussurro distante, como se alguém estivesse chamando seu nome. Neide achava que aquilo era coisa da sua cabeça, mas o que ela não sabia era que seu pesadelo estava apenas começando. No dia seguinte, Neide tentou ignorar o que sentiu. Afinal, era só uma boneca velha, certo? Mas algo dentro dela dizia que aquele olhar de porcelana não era tão inofensivo assim.
Enquanto limpava a estante do corredor, esbarrou em uma boneca pequena que caiu e se espatifou no chão. O barulho ecoou pela casa e antes que pudesse reagir, Helena apareceu correndo. A expressão dela se transformou em puro choque ao ver os pedaços espalhados. Ela se ajoelhou no chão, pegando cada fragmento com um cuidado assustador. Seus olhos encheram de lágrimas. Se não cuidar delas, você não pode mais trabalhar aqui. A voz de Helena saiu fria, cortante. Neide apenas acenou com a cabeça, segurando a raiva. Ela não queria mais estar ali. Não queria saber daquelas bonecas. E foi então que uma ideia começou a se formar na sua mente. Na manhã seguinte, Helena e Ernesto saíram para resolver algumas pendências na cidade. A casa estava vazia. Era a chance perfeita. Neide entrou no quarto das bonecas, sentindo uma raiva que nem sabia de onde vinha. O olhar inerte daqueles rostos de porcelana a deixava furiosa. Sem pensar duas vezes, começou a quebrá-las. Pegava uma a uma, jogando contra a parede, pisoteando os restos. O som dos estalos enchia o ambiente. O peito dela subia e descia de tanto ódio acumulado. Mas algo a fez parar. Por um segundo, teve a impressão de que os olhos das bonecas ainda inteiras a encaravam com um brilho diferente, como se estivessem vivendo aquele momento. Um arrepio percorreu sua espinha. E então, a porta da casa se abriu. Helena e Ernesto estavam de volta. O grito de Helena foi ensurdecedor. O rosto dela se contorceu em desespero ao ver sua coleção destruída. Ernesto não pensou duas vezes. Pegue suas coisas e vá embora. Agora! Neide ficou sem reação, mas por dentro sentia um estranho alívio. Finalmente estava livre daquelas bonecas malditas, ou pelo menos era o que ela achava. Neide não aceitou bem a humilhação. Ser expulsa daquela forma, tratada como se fosse um monstro, a deixou possessa. Naquela mesma noite, ela voltou, mas não para pedir desculpas. Com uma faca escondida no bolso do casaco, entrou sorrateiramente na casa. O silêncio era absoluto. Apenas o ranger dos degraus sob seus pés acompanhava seus passos. Ela subiu as escadas, atravessou o corredor escuro e parou diante do quarto do casal. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu ali. Não há detalhes, só o que veio depois. Na manhã seguinte, os vizinhos sentiram falta de Ernesto e Helena. Chamaram a polícia. Quando os agentes entraram na casa, encontraram os dois mortos na cama como se estivessem dormindo. Mas a expressão em seus rostos dizia o contrário. Os corpos estavam rígidos, paralisados em um grito silencioso. E a única coisa fora do lugar era a boneca, sentada no canto do quarto, intacta. Neide fingiu surpresa quando soube da notícia. Se misturou entre os vizinhos, balançou a cabeça como se estivesse em choque. Mas o alívio durou pouco. Ela entrou na casa junto com a polícia, dizendo que queria ajudar. Andou pelos cômodos com cautela, até que seus olhos encontraram a boneca falante. Ela estava lá, exatamente no mesmo lugar, como se nada tivesse acontecido. O coração de Neide acelerou, mas algo dentro dela a fez se aproximar. Sua mão hesitou, mas antes que pudesse impedir, já estava puxando a cordinha. Olá, eu amo minha mamãe. A mesma voz infantil. Mas havia algo diferente. Era sutil, mas a entonação soava mais viva. Neide engoliu seco, saiu dali o mais rápido que pôde. Mas naquela noite, o pesadelo começou. Naquela noite, Neide tentou dormir, mas algo estava errado. A casa parecia diferente. O ar estava pesado, abafado. No escuro, ouviu um som leve, quase imperceptível. Um sussurro infantil. Seus olhos se abriram imediatamente. Ela acendeu a luz e olhou ao redor. Nada. Mas ao virar para o lado, congelou. A boneca falante estava ali, sentada na beira da cama. Ela não sabia como, não sabia quando,
mas estava ali. Neide ficou paralisada. Sua mão tremia ao puxar a cordinha mais uma vez. Você matou minha mamãe! A voz agora era real, raivosa. O quarto ficou escuro e tudo acabou. Na manhã seguinte, a polícia encontrou Neide morta em sua cama. Seus olhos estavam arregalados, a boca entreaberta num último suspiro de horror. E a boneca estava abraçada ao seu peito. Um dos policiais, sem pensar, puxou a cordinha. Ela matou minha mamãe. A voz saiu assustadoramente real. A câmera foca no rosto da boneca. E agora ela está sorrindo. E assim termina a história de Neide. Ou será que não? Se você gostou dessa história, não se esqueça de seguir o Diário de Terror para mais relatos sombrios. E lembre-se, nunca subestime uma boneca. Boa noite e durma bem.